Fala galera do Arena Fanáticos, é hora de Arena NFL, o seu espaço do futebol americano, sucesso total na semana passada, falando do início da temporada, e hoje a gente vai debater mais um pouquinho, já com a segunda rodada, projetando a terceira e muita coisa que acontece nessa temporada. Eu sou Fernando Camargo, ao lado do Lucas Oliveira, o Lucão, do site The Playoffs. Fala, Lucas. Fernando. Beleza? Tranquilo, você? Seja bem-vindo à Arena NFL. O Lucas, que hoje, vocês podem olhar aqui no cenário, muito material dele. Armadura, cara! Ele trouxe o capacete do time dele, que ele vai explicar daqui a pouco qual que é. A armadura, o capacete, camisas diferentes. Hoje tem do Ray Lewis, tem do Eli Manning, tem do Odell Beckham Jr. Eu desconfio que você torce pro Giants. Eu tô certo ou não? Levemente. Eu acompanho a NFL desde o Super Bowl 42, aquela virada épica do Eli Manning sobre os Patriots. E de lá pra cá, os Giants são a minha paixão na NFL. Legal. O Lucas tá aqui hoje para bater um papo. Ele que também é jogador de futebol americano. Vai falar rapidamente porque o esporte não decola ou se já decolou no Brasil, né? Porque eu acompanhei bastante o futebol americano no Brasil. E a gente vai falar também na temporada. Fala um pouco do Giants. O Giants que está 0-2 até agora. É uma equipe que sempre começa muito bem. 2 Super Bowls conquistados recentemente, né? E o Eli Manning, não sei se ele está com aquela pegada de outras temporadas. Apesar de ter um baita ataque como tem. O Eli Manning tem um corpo de recebedores, se não for o melhor, os melhores da liga. Realmente. Com o Odell Beckham Jr., Stellan Shepard, Brandon Marshall. O Evan Ingram, que foi draftado na primeira rodada. Foi bem no último jogo, Sim, né? Recebeu para um touchdown. O grande questionamento dos Giants são a linha ofensiva. Uma linha ofensiva que não consegue bloquear para o seu principal jogador, que é o quarterback, ele não vai ter tempo hábil para marchar em campo. E o problema dos Giants é esse. Não foi resolvido nesse último draft, que tinha que ser uma prioridade. E os Giants não perdiam 2 jogos por mais de 14 pontos na sua história. Ele nunca tinha perdido 2 jogos de abertura de temporada por mais de 14 pontos. É um trabalho que o Ben McAdoo vai ter que resolver junto com o Eli, junto com seus principais jogadores, porque a defesa não aguenta ficar o tempo todo batendo no ataque adversário. E tem uma estatística, Lucas, que é interessante, que time que começa 0-2 na temporada, né, normalmente 11% só consegue classificação para o playoffs. Quem ganha as 2 primeiras, 63%, 64%, né? E aí outros tipos de situação para tentar classificação. E o Giants começou muito mal. Você já falou desses jogadores. O Odell Beckham Jr. convive com uma lesão, né? No início de temporada, o que não é fácil, né, para um cara do porte dele, um jogador que ele talvez esteja entre os 3 melhores wide receivers da temporada, e o Giants tem que conviver com esse tipo de situação do seu principal wide receiver. Realmente, o Odell se preparou muito na pré-temporada para fazer a melhor temporada da vida dele, porque na última temporada, primeiro jogo de playoffs da carreira dele, ele dropou muitas bolas, ele jogou mal, e ele ficou inconformado com isso. E ele se preparou bastante, só que os jogos de pré-temporada são de índices de lesões, e com ele não foi diferente. Ele ainda está se recuperando uma lesão no joelho. A previsão é que lá pela quarta, quinta rodada ele seja 100%, mas até lá pode ser tarde demais. E na divisão, você acha que ainda dá, né? Nessa próxima rodada o Giants vai pegar o Philadelphia Eagles, que é um confronto direto. O Eagles que uma vitória e uma derrota até agora. Carson Wentz começando a jogar, foi draft muito bom no ano passado, mas não jogou tudo o que se esperava dele. E o Giants, que ainda tem Redskins, ainda tem o Dallas Cowboys, é bem disputado. É uma divisão, talvez, eu julgo, como a mais disputada da NFL. No caso da NFC em si, a divisão leste, ela é a mais equilibrada de todas. Por mais que os Redskins também tenham perdido seus jogos, os Eagles vêm bem, o Carson Wentz aprendeu o playbook, aprendeu a fazer boas leituras, tá com um bom corpo de recebedores também. E os Cowboys é aquela velha prática. Uma OL consistente, que consegue... mais forte, talvez, né? Só que não jogou nada contra o Denver Broncos, o Denver Broncos absolutamente reduziu nada. O Ezekiel Elliott a 8 jardas corridas. Nunca na carreira dele ele tinha corrido para menos de 80 jardas. Exatamente. Mas ainda assim, os Cowboys é um time a ser batido na divisão. Eu acredito que os Cowboys, com o Dak Prescott, com o Ezekiel Elliott, com o corpo de recebedores que tem, Jason Witten se tornando o maior recebedor da história do time, a divisão tende a os Cowboys brigarem pelo título junto com os Eagles, e se os Giants não melhorarem, nem o wild card
vão conseguir esse ano. O Giants que perdeu para o Detroit Lions, né, que é uma equipe que vem mostrando por que tem um quarterback que é tão bem pago, ele é o mais bem pago da liga, né, superando grandes jogadores, inclusive Tom Brady. Aliás, o Tom Brady não está nem entre os 5, 10 primeiros ali. E o Stafford chega mostrando que é um cara que quer ser diferente nessa temporada. O Lions, que teve temporadas terríveis nos últimos anos, chegou até ser 0-16, né, numa temporada. Teve alguns anos um time legal e esse ano parece que vai mostrar alguma coisa. A evolução dos Lions, pós saída da aposentadoria do Megatron, foi que agora, com o Golden Tate comandando os recebedores, Eric Ebron comandando as recepções como tight ends, e o Amir Abdullah comandando as corridas, desafogou um pouco o Stafford. O Stafford finalmente está mostrando que ele pode ser o quarterback mais bem pago da liga, que ele tem um bom braço, ele já mostrou isso diversas vezes, e é o jogador que mais teve viradas no último quarto da história da liga. Ele superou em contrato o Derek Carr, que é outro quarterback fantástico. Vamos falar dele já já. Mas eu acho que as chances dos Lions esse ano são realmente boas. 2-0, né? Não é normal isso acontecer nos últimos anos. Ainda mais a divisão forte que é a NFC Norte. Exatamente. Né? Que tem o Green Bay Packers, que tem Chicago Bears, Minnesota Vikings. É sempre uma divisão muito disputada. E por falar em divisão disputada, né? Uma que eu estou gostando muito de ver todos os jogos, é a divisão de Denver Broncos, de Kansas City Chiefs e de Oakland Raiders. Não à toa os três estão com 2-0 até agora e com um jeito que vão muito longe nessa temporada. Eu explico por quê. O Denver, o Simeon, no que ele jogou contra o Cowboys, né? Tudo bem que a defesa do Cowboys contribuiu, o ataque também, inclusive aquele retorno para touchdown de 103 jardas, uma interceptação para 103 jardas. Aqui Talib, aqui e ali. Kansas. Impressionante, mas o Denver está com um ataque com o CJ Daniels correndo muito, o seu corpo de recebedores também, experiente pra caramba. E o Kansas City Chiefs, depois de perder o Jamal Charles, tem o Hunt correndo muito como rookie nessa temporada. Sim. E o Marshall Lynch chegando junto com o Derek Carr. Dá pra esperar que os três avancem, Lucas? Eu espero que sim, de verdade, porque na minha opinião, a AFC West é a divisão mais forte da NFL. Mesmo os Chargers com 0-2, é um time que já mostrou que pode ganhar jogos. E só tá 0-2 por causa do nosso coreano, nosso querido Ku. O nosso Ku, que acabou errando 2 field goals decisivos. Realmente, mas a divisão é muito forte. Tem Derek Carr com a Mark Cooper, Crabtree, Marshall Lynch no backfield, que é incrível. Tanto que até no último jogo, ele fez uma chamada gritando Seahawks, como se fosse correr na linha de 2 jardas e foi um passo para touchdown pro Crabtree. Isso desnorteou a defesa adversária. Os Broncos, agora com o Trevor Siemian caminhando, tem bons recebedores, tem o CJ Anderson que tá correndo maravilhas, e a defesa é muito forte. A no-fly zone. O Demaryius Thomas é um cara que eu gosto pra caramba. Emmanuel Sanders também é um ótimo receiver. A divisão é muito forte. Os Chiefs, Kareem Hunt, quem esperava que Kareem Hunt, depois do fumble, no primeiro snap dele na NFL, fosse um jogador fantástico que está sendo até agora. Ele está correndo muito, Alex Smith consistente, agora com a competição do Patrick Mahomes. E passando para mais de 20 jardas, o que não é comum, né? Ele adora dar passe curto. A competição gera evolução. Exatamente. Querendo ou não, é um paradigma muito forte. E decepções? Quem que você vê até agora? Você que está ligado aqui no Arena NFL, hoje o convidado é o Lucas Oliveira, o Lucão, daqui a pouco vai falar um pouco dele também, que é jogador de futebol americano. Você aqui, se inscreve no nosso canal, Arena Fanáticos, Arena NFL. A gente vai falar muito da NFL, de outros quadros e modalidades também, você não perde por esperar. Quem são as decepções até agora nessa temporada e se dá para recuperar esses times. O Colts, por exemplo, ainda sem o Andrew Luck, outros times que se pensam, Chicago Bears, o Miami Dolphins, que trouxe o Jay Cutler, só que não vai a lugar nenhum. Dificilmente. E aí? A maior decepção, querendo ou não, vai ser o New York Jets. Os Jets não têm um elenco que dispute nem vaga de wild card. Estão atrás de um quarterback ainda. Josh McCown já passou por tantos times, não acho que é um signal caller que comande uma equipe, que seja um verdadeiro general que a equipe precisa. E eles estão realmente dancando para ver se pegam uma excelente escolha no ano que vem. Outro time que tem muito deixado a desejar é o São Francisco 49ers, querendo ou não, com Kyle Shanahan chegando agora como head coach e offensive coordination. Depois que ele fez
Nos Falcons ano passado, era esperada uma melhora muito grande. E mesmo assim, os Niners ainda têm muito a provar, tanto que a divisão é forte. E até St. Louis Rams é mais forte que o time na temporada atual. O São Francisco, depois que o Colin Kaepernick teve aquela temporada de Cinderela dele, que ele foi até o Super Bowl contra aquele Baltimore Ravens que ali atrás, do Ray Lewis, que foi o MVP, inclusive, sim. né? E o favorito era o São Francisco, o azarão era o Baltimore em 2013. O São Francisco não conseguiu se encontrar mais, né? Apesar de ter jogadores experientes lá jogando, não conseguiu mais jogar. E hoje é um saco de pancada realmente na NFL. NFL que já parte para a sua terceira semana, são 17 no total, você que está começando a acompanhar a NFL agora. Uma semana de folga para cada equipe durante todo, é um campeonato curto, né? Tem muita gente que fala, mas você pode, de repente, lá na frente ganhar um jogo e superar. Não Passa dessa rápido. forma, passa muito rápido, ao contrário dos esportes, né, Lucas? Não, a NFL ela é tão amada justamente por isso. São 5 meses intensos de jogos, 17 semanas de temporada regular, mais os playoffs, e cada derrota faz diferença. Então, os jogos são sempre muito intensos, tem sempre muita disputa. É incrível ver como o esporte, por mais que as pessoas pensem como o esporte é violento ou não, ele é um esporte competitivo, é um esporte que é apaixonante, quem assiste uma vez quer ficar para sempre. E rapidinho, para a gente falar ainda da última rodada, para a gente já partir para outro assunto, o Tom Brady na primeira rodada foi mal contra a equipe do... Não dá para dizer que ele foi mal, porque ele passou pra caramba, ele com o maior número de jardas e o rating absurdo de 138 como ele teve. E na segunda rodada ele já simplesmente aniquilou o time do Ricardo Pilat, né, que esteve aqui com a gente. Os Saints não viram a bola contra o peito e eu acho que é isso que vai acontecer. Né? Não tem como tirar a força desse time com um jogador lesionado ou não, mas com o Tom Brady jogando sempre alto padrão. A dupla Bill Belichick, Tom Brady é a melhor dupla da história. Não adianta falar que não. Eu passei a achar ele o maior jogador da história. Eu ainda tinha Joe Montana como tal, mas ele pra mim já é o maior da história. Depois do último título dele, depois da virada né? virada que foi. E querendo ou não, os Patriots são o time a ser batido ainda na AFC. Com seu técnico cada vez organizando melhor o time, a equipe, por mais que tenham tido perdas consistentes, o Julian Edelman com a lesão fora da temporada, mas o Brady ele consegue captar o melhor de cada jogador. Ele é um verdadeiro general em campo. A leitura dele é diferenciada. Ele é absurdamente... A presença pocket dele e a visão de jogo que ele tem é estupenda, não tem o que falar. Ele é o melhor quarterback da liga. Os Patriots são um time a ser batido, mesmo com a derrota na primeira rodada. E você falou do Saints. Os Saints tem uma defesa muito frágil. E os Patriots conseguiram fazer 21 pontos em um quarto. Apesar do ataque ter o Adrian Peterson, ter o Drew Brees, mas o Adrian Peterson, nesse início também, parece que tá batendo cabeça, tá pedindo bola e não dá pra ele, né? Realmente, ele tá com uma briga interna com o corpo de técnicos do Saints, porque ele mesmo falou que ele não foi contratado para correr só para 9 snaps por jogos. Só que a competição é muito grande. O Mark Ingram é um bom running back. Sim. O Alvin Kamara, que veio da Universidade de Tennessee, é um rookie que é um prospecto que tem muito a melhorar. E o Drew Brees, ele tem bons alvos com o Michael Thomas. Agora com o Ted Ginn Jr. vindo, o Will Smith, mesmo suspenso, é um bom receiver. E ele tem que se adaptar a isso. Ele não está mais em Minnesota, ele não mais é o principal líder do time. E ele tem que entender que ele tem que provar, não o time que tem que dar a bola para ele. Informação importante para a temporada, né? Para o Cowboys, o Ezekiel Elliott, o Zach Elliott, deve jogar a temporada inteira. Né? O julgamento dele, daquela questão de ter agredido a namorada antes mesmo de entrar na NFL, não foi deferido, deve ficar para o ano que vem, assim como foi aquela questão das bolas murchas do Tom Brady na época do Patriots. Falando de você, Lucão, agora, linebacker. Eu sou guard, na verdade. Então você protege... Eu protejo o meu QB. O seu QB, semelhante a que Michael Oher fazia no filme The Blind Side. Você dava o lado esquerdo ou o lado direito? Eu jogo no lado direito. Do lado direito. Então, o lado esquerdo é o do Blind Side normalmente. Como que tá o futebol americano no Brasil? Fala um pouco do teu time também. Olha, eu como redator também de futebol americano de playoffs no Brasil, a evolução, principalmente com o formato da BFA como está atualmente, a evolução está sendo muito grande, cara. A expectativa é que com o passar dos anos, o futebol americano no Brasil tenha cada vez mais apoio, que ele tenha um suporte realmente
para dar aquele boom. Porque nós temos excelentes jogadores, nós temos excelentes times. Se você for pegar exemplos de São Paulo, Lusa Lions, São Paulo Storm, Corinthians Steelrollers, você pega o Timbó Rex, Cuiabá, nossa, os times fora de São Paulo são fora incríveis. incrível. Também, né? Você pega os trabalhos que são feitos no sul do país Sim. e no centro-oeste, não são polos tão diversificados de futebol, mas as questões das equipes do interior terem trabalhado bem essa questão do futebol americano, Cuiabá Arsenal Sim. é um exemplo. Você pega no Nordeste... Jogo na Arena Pantanal com 15, 20 mil pessoas. João né? Pessoa Espectros, com um trabalho fantástico. Recife Mariners fazendo jogo no estádio de Copa do Sim, mundo. na Arena Pernambuco, né? Sim, é Muito uma legal. questão incrível. O futebol americano só tende a crescer no país. O meu time, o Mogi dos Bravadores, é um time que está no seu 4º ano de existência. Começamos com flag 8x8. Jogamos o Paulista da PFA. É um time que é evolução, a gente tem uma estrutura muito boa. E começamos com full pad esse ano. E a tendência é que aos poucos a gente caminhe para entrar nos grandes torneios do Brasil. Pô, boa sorte, porque Obrigado. eu acompanho o futebol americano brasileiro há muito tempo, uma outra geração, numa época que o Steelrollers dominava, quando eu tinha o Casey Frost, conheci a galera do Flamengo, fui fazer jogo do Jaraguá Breakers, fui mestre de cerimônia lá em Jaraguá, que foi muito bacana. É uma nova geração, né? Porque na época era o torneio touchdown, hoje a Liga de Futebol Americano, o Campeonato de Futebol Americano do Brasil, e boa sorte para vocês. Muito obrigado. Conheço o Catúlio do Lusa Lions, o Renatão, tudo parceiro, o Trigo há muito tempo, o Lucas Hightower do Storm, então eu conheço essa galera há bastante tempo e eu também sou um torcedor e admirador dessa galera do Brasil. Lucas, quero te agradecer. Hoje o tempo é papo, mas a gente resume bastante. Tá convidado a voltar várias vezes, porque a galera do The Playoff já são nossos parceiros aqui. O Ricardo já veio, você também. E a gente torce que você tenha sucesso jogando futebol americano e que o seu Giants também dê uma melhorada na temporada. Espero que a temporada seja passível pelo menos uma vaga no wild card e que a gente consiga caminhar gradativamente no campeonato. Beleza, Obrigado, valeu, meu Fernando. parceiro, obrigado. Não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, Arena NFL, dentro deste Arena Fanáticos, que é o nosso canal. O Arena Fanáticos você já acompanha, já teve entrevista no Papo de Bar, teve o desafio, teve o primeiro programa da NFL, sempre o trabalho incrível dos irmãos Borges, o Rodrigão e o Guilherme. E semana que vem a gente está de volta para arrebentar e falar de futebol americano, porque NFL é aqui, sempre na Arena NFL. Valeu!